Bom dia, hoje é quinta-feira, 23 de março de 2023. Eu sou Bruno Amorim, o Jornal do Empreendedor, primeira edição. Começa agora. Banco Central mantém taxa de juros em 13,75% e o impacto é grande para os pequenos negócios. Petrobras anuncia queda do preço do diesel para distribuidoras a partir de hoje. Expo Favela homenageia a riqueza cultural das comunidades paulistanas. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. O Banco Central manteve a taxa de juros em 13,75%, como era a expectativa do mercado. E o impacto é grande para os pequenos negócios. Confira na reportagem de Camila Xavier. É cada vez maior o número de brasileiros que desejam empreender ou expandir um negócio. Nos dois casos, as pessoas deparam com o mesmo problema: falta de dinheiro para investir. Uma das opções é recorrer ao empréstimo bancário. Foi o que o Lucas fez, ou melhor, tentou fazer. Então, ano passado a gente chegou a pegar um empréstimo junto ao banco com juros pré-fixados. Então, independente do aumento ou diminuição da taxa de juros, isso não teria alteração para a gente. Esse ano a gente procurou novamente o banco, a gente pensa em abrir outras lojas, expandir, contratar funcionários. E agora, principalmente o Pronamp, a taxa de juros é atrelada à Selic, então são juros pós-fixados. E a gente agora fica um pouco receoso, estamos estudando direitinho para ver se vale a pena, porque a gente não sabe como vai ser no futuro essa taxa de juros aí. A Selic, taxa básica de juros do Brasil, é a principal ferramenta de controle monetário usado para regular a inflação. Ela funciona como um freio ou acelerador da atividade econômica, ou seja, quando está alta, ela diminui o consumo e, consequentemente, a inflação. Os bancos usam essa taxa como base para oferecer crédito. Quanto mais alta estiver a Selic, maiores serão os juros cobrados. Resumindo, pegar um empréstimo fica mais caro. Acaba atrapalhando a gente a criar novos negócios, criar novos empregos. Se a gente tivesse mais essa segurança, essa estabilidade, com certeza isso ajudaria muito a gente. Na última reunião, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, manteve a Selic em 13,75% ao ano, mesmo em meio às pressões do governo federal para a redução. Embora a taxa tenha parado de subir em agosto do ano passado, está no nível mais alto desde o início de 2017. Os efeitos do aperto monetário são sentidos na economia. Quando a gente diminui a taxa de juros, vários projetos de investimento que não eram viáveis a 13,75 passam a ser, e as empresas vão reacelerar, elas vão recontratar, elas vão expandir a economia. Por outro lado, a gente vai ter um pico inflacionário. A gente queria trazer a inflação para dentro da meta, pode ser que com isso a gente tenha um problema para trazer a inflação para dentro da meta. De acordo com o professor, o momento é de cautela para os empreendedores que precisam de dinheiro. Buscar recursos para projetos que não vão trazer retorno financeiro à empresa pode não ser uma opção vantajosa. O que acontece quando a Selic sobe? A gente tem dois efeitos. O primeiro efeito é que o custo de capital para ele fica mais caro. Então, imagina que eu tenho uma padaria e que eu pego emprestado R$100 mil para modernizar essa padaria. E eu vou pagar de juros, vamos imaginar, 5%. Então, eu vou pagar 105 daquela dívida de 100 mil que eu paguei. Ou seja, eu preciso ter um lucro nessa padaria, nesse novo negócio, de 5 para justificar esse empréstimo, né? Eu devolvo os 100 mil, mais o lucro de 5 eu paguei. Totalmente consumido por esse serviço dessa dívida. Então, aquele negócio que aparentemente era um bom negócio, ele acaba se tornando um problema para o empreendedor, porque é uma taxa muito alta e ele vai ter dificuldade para pagar isso, a margem dele cai muito, às vezes ele até inviabiliza o negócio dele. Por outro lado, quando a taxa está baixa, ele consegue captar recurso barato, ele consegue acelerar o seu negócio e pagar esse empréstimo e ainda ter lucro. Então, você reaquece a economia. E nos Estados Unidos, o Federal Reserve, o Banco Central americano, decidiu aumentar a taxa de juros norte-americana em 0,25 pontos percentuais. Com isso, ela passa de 4,75% para 5%. A decisão é para manter a inflação americana em 2% a longo prazo. E a Petrobras anunciou nesta quarta-feira a redução do preço do diesel para as distribuidoras. A redução será de 18 centavos por litro.
O valor passará de 4,02 para 3,84. O novo preço passa a valer a partir de hoje. O preço da gasolina e etanol não sofreram alteração. Em nota, a Petrobras informou que a nova redução do preço do diesel é para manter a competitividade dos preços. E o Senado aprovou a inclusão de dados sobre raça em documentos trabalhistas. Votado em regime de urgência nesta quarta-feira, o projeto pretende subsidiar políticas públicas para trabalhadores e empregados do setor público e privado. Ele altera o Estatuto da Igualdade Racial para garantir a coleta de informações relativas à cor e raça no mercado de trabalho. O texto segue agora para a sanção do presidente da República. E no Rio de Janeiro, um evento do Sebrae teve como tema principal o artesanato brasileiro. A intenção é fazer com que o artesão tire mais proveito das redes sociais e busque maior competitividade no mundo dos negócios. O Dia do Artesão no Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro, CRAB, foi marcado por uma programação especial, que contou com a participação de especialistas, designers, dirigentes do Sebrae e também de instituições ligadas ao artesanato. O passo mais forte que nós estamos dando é colocar 5.000 agentes no Brasil para ajudar o desenvolvimento territorial, a educação empreendedora, o descobrimento na inovação e o crédito, também tão necessário ao artesão. E um dos assuntos mais abordados durante as rodas de conversa foi o uso das redes sociais como uma ferramenta aliada ao artesão. Não só como uma forma de divulgar o trabalho, mas também como uma maneira de valorizar e propagar a arte e a cultura de cada região. O artesão, ele precisa estar muito preparado para esse negócio, ele precisa ter uma rede social profissional, explicando como ele faz, demonstrando o seu processo, a extração da matéria-prima, como é feito, as pessoas que são envolvidas, toda a história. E o artesanato, ele vem de história, né? Ele vem de encantamento. Então, é por meio dessa história que as pessoas consomem e as pessoas têm orgulho em pegar, né, e estar carregando o artesanato como uma peça que eles estão levando, né? É como se ele estivesse levando a história de um povo, levando a história de uma comunidade. O artesanato, ele é milenar, tudo no Brasil, tudo no mundo, né, começa artesanalmente. A gente sempre fala, a indústria, né, ele gera um protótipo e ela é artesanalmente. Então, o artesanato, ele tem uma importância grande, econômica, social, cultural, para o Brasil e para o mundo. O Sebrae se preocupa muito com a inovação, mas também respeita os regionalismos e as tradições. E o artesanato representa esse lado do Sebrae, esse lado que reconhece, valoriza, trabalha e preserva a nossa cultura, as nossas tradições. Então é muito importante que nós tenhamos um espaço como o CRAB, que mostra isso, e como o artesanato brasileiro, como o artesanato em si, como ele é versátil, como ele movimenta a economia. Lina de Mello é professora de artesanato no Sesc Senac. Ela traz o artesanato no DNA, uma herança de família. Fala com gratidão sobre a oportunidade de viver da própria arte. Meu olho brilha quando eu vejo tanta gente boa, bonita, capaz, tantos empreendedores e tantos empresários começando a ver o artesanato, a importância desse trabalho, dessa cultura, dessa história que vem muitas vezes ancestral, que é no meu caso, que eu venho de uma história de artesãos, hoje podendo ser reconhecida. Então, é emocionante poder fazer parte e ver que isso realmente está acontecendo agora. O artesão precisa estar antenado, precisa buscar esses parceiros, esse conhecimento do mundo em volta, político, empresarial. É fundamental que a gente esteja junto com esses movimentos, sair um pouquinho do nosso ateliê e um pouquinho para o mundo de fora, para o mundo dos negócios, porque afinal de contas a gente pode, artesão pode fazer parte desse mundo de empreender, de trabalhar, de produzir, ser feliz com esse empreender, ser feliz com esse produzir e ver tanta gente boa e bonita trabalhando com a gente e pra gente. E no próximo bloco, a capital do Ceará recebe a Feira Oficial de Franquias do Norte e Nordeste. Eu volto daqui a pouquinho, não saia daí.
Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição para todo o Brasil. As favelas são excelentes ambientes de negócio e para mostrar esse rico mercado, foi realizada em São Paulo uma feira onde produtos inovadores foram expostos. A gente confere agora na reportagem. Um filme e muitas histórias de superação. Para fazer essas imagens que vocês estão vendo, contar essa história, foi preciso empreender, arriscar e investir no que muitas vezes parecia impossível. A produção e gravação foi feita quase toda dentro de uma favela. Um lugar simples, mas cheio de gente com muita força de vontade de trabalhar. Foi lá que o Rogério se tornou um microempreendedor. Eu tinha um sonho desde 2012 e conheci um amigo e a gente começou a fazer na panelinha, em casa, né? Quintal de casa, aquela bagunça. E surgiu a ideia de fazer um programa para falar de futebol de várzea e falar da gastronomia periférica. E como no programa a galera tomava cerveja, para não fazer propaganda de uma cerveja comercial, a gente falou, pô, vamos tirar da panela e vamos fazer uma cerveja para o programa. E daí a galera começou a pedir a cerveja. Foi daí que eu tive a ideia de falar, poxa, vamos fazer com grande escala e começar a vender essa cerveja. Foi aí que surgiu a ideia de empreender no circuito. Provou que com muito trabalho e foco é possível ter sucesso empreendendo. Aqui, histórias de vida se misturam com sonhos que, aos poucos, com muita luta, vão se tornando realidade. E olha que ideia legal! Essas bolsas feitas de algodão cru são carimbadas uma a uma. O carimbo é esse aqui, ó, feito de EVA. As bolsas são exclusivas, personalizadas, feitas por mulheres, donas de casa, que juntas resolveram fazer um curso para distrair a cabeça. E o negócio deu muito certo. Eu e minhas amigas, cada uma de nós passamos por uma situação difícil, né? Então ficamos sabendo de um curso que estava tendo no nosso bairro, então resolvemos se juntar e fazer esse curso. Então, com isso nós se juntamos, aprendemos a tecer através do curso nos tecidos e com isso nós resolvemos se juntar e montar as bolsas, né? Então, com nossos problemas, nós conseguimos já evoluir, melhorar, né, e criar nossa renda. O advogado especialista em inclusão racial foi um dos palestrantes e destacou que o que nasce nas favelas tem muito valor. E é preciso fazer uma ponte com os investidores para que novas tecnologias e serviços recebam investimentos. Favela é potência porque onde tem pessoas, tem potência. E onde tem pessoas que querem empreender, pessoas que querem trazer novos negócios, que querem inovar, que querem trazer novos produtos, isso é pura potência. Tem gente circulando, tem dinheiro circulando, tem emprego sendo gerado, tem tributo sendo gerado. Portanto, é um ambiente de negócio extremamente potente. E é isso que a Expo Favela revela ao Brasil. Provoca o Brasil, provoca os empreendedores compreender que na favela moram pessoas que consomem, que têm sonhos, que têm produtos e que, por que não, podem gerar riqueza e lucro para os negócios. Assim, o conhecimento e a troca de ideias sobre os pequenos negócios podem fazer com que eles ultrapassem as favelas e alcancem novas oportunidades. O maior empregador do Brasil é o micro e pequeno empreendedor. Você que nos assiste sabe, é aquele padeiro que daqui a um pouco emprega 6 pessoas. A gente pensa tanto nas grandes corporações, que têm importância fundamental na economia, mas mais de 50% dos empregos no Brasil são gerados por essa força de micro e pequenos empreendedores que compreendem que o sonho pode virar negócio e negócio rima com lucro. Na Expo Favela, os moradores das comunidades provaram que sim, é possível resolver problemas específicos ou fornecer insights valiosos com simples ideias. Eu percebi que eu precisava mudar a minha alimentação. E eu descobri que o açúcar e o glúten estavam me inflamando, me fazendo muito mal. Aí eu fui buscar informações e fui aprender a fazer algumas coisas que eu pudesse comer, porque eu gosto de doce, mas que eu pudesse comer e não fizesse tão mal. Quer mais um exemplo? Olha esse brownie da Dora, feito com café e massa de feijão. É uma delícia. Uma ideia diferente, por eu ter conseguido casar os dois sabores, está surpreendendo. As pessoas estão, nossa, se surpreendendo. Nossa, como fica bom, como fica gostoso, né? E aí a gente está aqui agora tentando passar essa ideia do doce saudável, saboroso e que
espero que todo mundo adore mesmo e comprem bastante, né? Muita criatividade, né, gente? Que novos talentos surjam dentro das comunidades. E começa hoje em Fortaleza, no Ceará, a Feira Oficial de Franquias do Norte e do Nordeste. São muitas oportunidades para os empreendedores interessados no ramo de franchise. E nós conversamos agora ao vivo com a Tatiana Menezes, ela que é uma das organizadoras da feira. Tatiana, seja muito bem-vinda ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Um bom dia para você. Muito bom dia a todos, muito bom dia, Bruno. Um prazer enorme podermos estar aqui junto com vocês, conversando aí com toda a rede de vocês aí, né, de empreendedorismo, né, que é exatamente isso que a nossa feira vai estar tratando aí nos próximos 3 dias aqui em Fortaleza. É verdade. Tatiana, primeira edição aí no Ceará, uma edição inédita aí na capital, né? Quais são as novidades para essa 4ª edição da Expo Feiras Nordeste? Bruno, uma grande novidade, inclusive já essa feira está acontecendo aqui em Fortaleza. Essa feira, ela nasceu em 2020, ela aconteceu durante 3 edições no Recife. Ela nasceu em plena pandemia, inclusive 2020, o segundo dia dela foi o primeiro caso de Covid no Recife, mas mesmo assim ela aconteceu em 2021 e 2022. E é uma feira que só vem crescendo desde então, porque o mercado de franchising é um mercado que ele só cresce, né? Ele cresceu na pandemia, ele continua crescendo, os números são exponenciais, né? Então, o mercado de Fortaleza é um mercado que ele tem muito espaço ainda para a expansão de diversas marcas. E é por isso que trouxemos a feira para cá, né? Mais de 80 marcas pedindo para vir para Fortaleza. Então, nós temos que escutar os nossos clientes, eles querem se expandir aqui, né? Então, para aqueles empresários que estão nos ouvindo, né? E para aquelas pessoas que querem empreender também e querem investir em algum negócio seguro, visitar a feira é uma excelente oportunidade, que estaremos com essas diversas marcas de diversos setores aí nesses próximos 3 dias. E o objetivo é justamente esse, né, Tatiana? Facilitar aí o network, né, entre franqueadores e os empreendedores, né? Os futuros empreendedores, né? Exatamente. Então, inclusive, em algumas marcas, o próprio dono da franquia vai estar aqui. Então, você vai poder conhecer diversos setores que você gostaria de investir e você pode ter um negócio testado, né? Que é exatamente o negócio de franquia, um grande diferencial é exatamente esse. É um negócio que já foi testado, já deu certo e você vai ter um manual do como fazer, ser acompanhado, ser orientado e começar a empreender de forma correta, de forma mais segura, né? Investir o seu recurso em algo que você sabe que você vai ter um retorno, né? Basta você realmente ter fazer a sua parte, né, dar o seu primeiro start e ser um empresário empenhado. Então, não tem como dar errado. Então, a gente costuma dizer que essa feira, ela vindo para um destino, no caso aqui Fortaleza agora, nos próximos meses, vocês vão começar a ver a quantidade de empregos gerados que se tem numa cidade, né? Então, digamos que de 80 marcas, cada uma pelo menos aí venda 5 franquias, expanda 5. São 400 novos negócios aqui em Fortaleza, né? Se a gente contar aí que cada um vai contratar pelo menos 10 funcionários, que é uma média que a gente sabe que tem, são 4.000 empregos. Então, veja a importância que tem de uma feira dessa, né? Especialmente também para aqueles que querem, tem vários consultores na feira, né? Então, para aqueles que querem aprender um pouco mais do como fazer, qual é o passo a passo que se deve ter até se abrir um novo negócio ou até entrar em um novo setor, né? Porque tem empresários que gostariam de diversificar seus negócios e gostariam de conhecer também sobre o setor de estética, saúde, construção civil. Então, tudo isso você vai poder encontrar lá na Expo Franquias Nordeste. São franqueadores, né, que, como eu disse, às vezes até o próprio dono vai estar aqui para poder conversar com as pessoas e poder explicar exatamente qual o retorno sobre o investimento, qual o valor de investimento mínimo que você vai ter com aquela franquia, tudo isso. Então, é uma excelente oportunidade, Bruno, e quero convidar aqui as pessoas que estão nos assistindo. Quem quiser visitar a feira, nós podemos oferecer um cupom, tá? Que é um cupom de desconto. A feira ela custa R$ 20 de entrada. Pode acessar o site expofranquiasne.com.br e usar o cupom convidado EFN 2023. Com esse cupom, a gente pode isentar a inscrição
de quem estiver nos assistindo e tiver interesse de visitar a feira. Perfeito, Tatiana. Sucesso aí nessa feira que começa hoje, vai até sábado. A edição inédita aí na capital do Ceará, Fortaleza. As outras 3 edições, como você bem falou, em Recife. Que novos negócios realmente sejam gerados durante esses 3 dias de evento. Agradecer aqui a sua participação ao vivo com a gente no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Obrigada, Bruno. Espero encontrá-lo lá também. É isso aí. E tem outros eventos acontecendo no resto do Brasil. Vamos ver a agenda. De 22 a 24 de março, a capital do Paraná recebe o maior evento de cidades inteligentes do Brasil, o Smart City Expo Curitiba. A Feira Plástico Brasil acontece de 27 a 31 de março no Expo Center. Na mesma data, Rio Verde, Goiás, recebe a Feira de Agronegócio Tecnoshow no Centro Tecnológico Comigo. A Autocom estará no Expo Center Norte, em São Paulo, entre os dias 28 e 30. E a Feira Franchising B2B tem edição em Natal, no dia 28, e em Fortaleza, no dia 30. Porto Alegre recebe a South Summit Brasil, no Cais Mauá. Empreendedoras líderes de todo o Brasil se reuniram no Rio de Janeiro para apoiar outras mulheres que querem empreender. Foi no WeForum, onde aconteceram momentos de muita conversa e busca de soluções. A reportagem é de Melina Saad. Um café da manhã para abrir o apetite para muita conversa, discussão de ideias e um dia inteirinho para falar sobre as pautas mais importantes da atualidade, sob a ótica delas. E o papo começou com a presidente da WIL, Women Leadership in Latin America. Ela explicou o trabalho da organização sem fins lucrativos que, desde 2013, atua no Brasil e na Colômbia em apoio às mulheres que querem empreender na América Latina. Então, a gente vem trabalhando com os programas que as empresas têm para atrair, reter e promover talento feminino. Então, desde o recrutamento de mulheres, olhar para os números que estão sendo recrutados, se temos números proporcionais de homens e mulheres, a promoção, métricas, para ver se os líderes estão efetivamente, que hoje em dia a maioria de homens, estão efetivamente preocupados com a diversidade de gênero nos seus quadros de promoção e também na atuação dos próprios CEOs, da agenda dos CEOs, se eles são participantes, se a alta liderança das empresas é atuante em termos de promover e fazer com que os seus números melhorem. Em quanto tempo a mulher vai levar para alcançar o homem em termos salariais? As pesquisas mais otimistas dizem que 80 anos. Segundo a ONU, pode levar 130 anos. Mas as mulheres do WeForum acreditam que esse tempo possa ser reduzido. São criadas várias políticas públicas, mas elas não são divulgadas e não existe uma campanha de conscientização. Então, as políticas públicas ficam esquecidas. Realmente, a gente tem que criar uma política pública e tem que criar campanhas para que a gente consiga chegar lá. Eu não digo daqui a 80, a 130 anos, não. Mas eu acho que daqui a uns 30 anos a gente vai estar no mesmo patamar. Tem vários indicadores que mostram duas coisas. Uma que você tem menos mulheres em cargos de liderança. Globalmente tem um estudo da Oliver Wyman que estudou 3 mil empresas nos Estados Unidos, só 6% das mulheres em cargos de liderança. E aquelas que conseguem romper o telhado de vidro, que a gente fala, e chegar lá, elas levam em média 6 anos a mais do que os homens. Então acho que é um duplo desafio. Chegar lá, e em quanto tempo você consegue ascender em cargos de liderança. Essas lideranças, mulheres que são sucesso, são referências para as outras mulheres, para mim, para todas as mulheres. Então, a gente ouvir as histórias, ouvir a realidade dos fatos, dita por outras mulheres, a gente consegue também pegar um pouquinho para a gente e adequar ao nosso trabalho e ao nosso interesse. Então, é muito importante que a gente ouça outras mulheres como referência na nossa vida. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. O próximo jornal é às 11h30 da manhã com Sebastião Garcia. Eu volto amanhã. Tchau!